So, good morning, afternoon, Bom possibly dia evening ou for us. tarde, talvez And noite, welcome para alguns everyone to today's participantes. Bem-vindos which ao is nosso titled webinário de Returning to the hoje, Principles of Good onde Onsite voltando ao Clinical princípios Trials. de The bons webinar is estudos brought to clínicos you today by the randomizados, Good Clinical Trials trazido para vocês Partnership and the Global pela Health colaboração Network, de providing a Global platform Health for us Network, at the que University of tem nos dá Oxford. essa My plataforma name is da Rachel Universidade de Hallett, Oxford. Eu sou and I'm Rachel Capacity Hallett Strengthening Manager for e the Good eu sou Clinical Trials gerente de Network. capacidades We're da referring to it now as colaboração the de Collaborative or ensaios clínicos GCTC for e short. Our GCTC, que overall aim é in como a today's gente session is chama. to introduce A you to the sessão Good de Clinical hoje é Trials para Network, apresentar which was para established in vocês o nosso 2020. trabalho que foi estabelecido em And the 2020 aim is to e develop o and objetivo promote é the adoption desenvolver of e new promover guidelines a that adoção enable de better novas randomized clinical diretrizes trials or para os RCTs. ensaios clínicos We have a panel of randomizados, experts ou focused on OCTs. diverse areas Temos across um 60 painel de world-leading vários onsite clinical palestrantes que research vão dar practitioners as suas to debate key perspectivas initiatives to improve como RCTs as and iniciativas interventions podem for melhorar os organizations and ensaios perspectives. clínicos e as suas So organizações before que I eles introduce our representam. speakers, Então, there's an antes agenda de running introduzir, de through some apresentar os housekeeping items palestrantes, that I existem should make you alguns aware itens of. que eu preciso que vocês Firstly, estejam this session is cientes. being recorded Primeiramente, é que essa and will be shared sessão está sendo on the gravada e Global será compartilhada nas Health semanas Network, seguintes which is na plataforma da presented Global Health by Network. Global Vocês Health. podem assistir We're e vocês fortunate podem to have compartilhar. translators Também with us temos today. The tradutores webinar will be held conosco in English e with será simultaneous tudo em translation into inglês, mas Spanish, haverá French tradução and simultânea Portuguese. para espanhol, To português e mute this francês. feature, you can Para navigate to the usar toolbar essa as it shows on your screen, funcionalidade, and você then pode entrar type na in barra de text to ferramentas begin. ali no botão de interpretação, que parece um globo, selecione a sua Due to the linguagem number of preferida. participants here, you may Devido ao find this número de happening participantes during que nós translation. temos, nós não So temos please use the chat microfone feature if you'd habilitado. like to Então, drop por favor, questions utilizem o chat para to vocês se the apresentarem experts ou and the Global Health relatar qualquer Network tipo de behind the problemas scenes to help eh, you with those. de tecnológicos para que a You may gente use possa the ajudar Q&A vocês. feature to Vocês post podem any usar a questions or pergunta de comments Q&A aqui, throughout the session. essa sessão, To para anonymously fazer as suas moderate perguntas para os if palestrantes. you'd like Podem to fazer, move inclusive, on perguntas using the anônimas. post Nós invite gostaríamos de ouvir a sua feature opinião, então, por favor, in this usem. view. Nós encorajamos vocês a usar. We have E dedicated time allocated for temos questions and answers. tempo So please alocado para stick to perguntas e the main respostas. Vamos questions at tentar hand. conseguir responder o And if we máximo don't have possível de time for all perguntas. E se questions, não we will tivermos tempo para todas as prioritize the perguntas, question vamos and let you know compilá-las e when to depois mandar a contact us. resposta para vocês. So please do Pois put vamos your passar a email informação de address contato para in the vocês. Então, por contact favor, us nos if you'd deem like to keep os in seus touch and e-mails let para you que a gente know possa manter essa when the conversa webinar has ended. depois que o So seminário we're delighted to terminar. be joined today Então, by our tenho speakers. muito feliz de estar aqui We have com honoured esses palestrantes representatives incríveis from que representam muita institutions leading experiência clinical trials no across different settings and roles. estudo We'll clínico introduce them in a randomizado little bit more e eu detail vou before they speak. apresentá-los I'd mais like to detalhadamente congratulate antes the deles presenters for começarem, running all de the onde eles agenda são e qual a agenda, que é a ordem que a gente está fazendo aqui. Vamos ouvir primeiro o Sir Manchester Martin Landry, que é and dentro he'll be da nossa, o introducing líder you principal to dentro da nossa the iniciativa, que vai methodology falar da developed for racionalidade por trás desse desenvolvimento dessas diretrizes Then you novas da have Dr. colaboração. Thomas E depois Nyirenda, Dr. Thomas Ms. Michelle Nyirenda Nderu from e the também European Michel Enderon, Diabetes Clinical Trials dos Partnership, or EDCTP, da parceria in com South Africa. os países em They're desenvolvimento going to na talk África do about the Sul role of the e vão falar da guidelines gente in the clinical trials desse ecosystem in papel das Africa. diretrizes para melhorar os ecossistemas We na then have África. a E recorded depois briefing temos from uma apresentação gravada, for porque a us. doutora Cristina Again, Torres, they're going to be here infelizmente, live não today, poderá estar which is conosco ao vivo hoje. Professor of Ela é Social Sciences professora de at the National Ciências Institutes of Sociais dos Universities Institutos in the Nacionais de So eh, she's provided us with Saúde e da some Universidade de insights regarding Filipinas, good né, de health Manila. and Então, supporting ela vai good trazer insights sobre essas diretrizes review and das monitoring. éticas do Comitê de Ética de We have a bit of Pesquisa time para left revisar as and then decisões. E depois Q&A. teremos um pouquinho de tempo para We'll perguntas e cover respostas e and vamos allow one encaixar isso question na agenda. E depois o nosso último Dr. palestrante Netza será o Dr. Netza Hualpali, our Netza Delgado Director of Figueroa, Research diretor and de Secretariat Pesquisa de Saúde Mexico, na Mexico. Secretaria de Saúde de He'll Jalisco, talk no to us México. Ele vai his falar role in conosco the Global Health sobre o seu Network's Latin papel America and nessa Caribbean Hub, one of na the América Global Hubs. Latina, I understand dentro desses estudos clínicos work that they're randomizados going to e do in um conjunction with trabalho que us eles with the estão Global Health fazendo em conjuntura conosco consortiums para using promover guidelines. essas novas And this will also diretrizes que estamos briefly finish up with desenvolvendo. today's Então, webinar. vamos colocar, vamos também trazer quando será o nosso Fantastic. próximo Okay, so workshop. this Excelente. is the Então, Global Health aqui Network. They've temos provided us with o mapa que nos attendees today, and it's wonderful to deram see com os so many números de participants participantes por spread país, across the globe. e And it's temos also wonderful várias to meet participantes de todo lugar do afternoon. mundo It's que a shame estarão that se there's juntando
a nós, particularmente para vocês, que eu acho que
estão logo de manhã cedo já se juntando a nós. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Temos alguns websites. Primeiramente, vocês podem entrar no nosso da colaboração, que é goodtrials.org. Podem entrar em contato, receber nossa newsletter, enfim, continuar a conversa sobre esse workshop. Essa é a nossa plataforma, se vocês não têm conhecimento. E também, quando nós discutirmos essas diretrizes, vocês também podem entrar, fazer download dessa apresentação, em qualquer diferente linguagem que você tenha necessidade. Então, vamos continuar. Agora, muitíssimo obrigada. Aqui temos os primeiros slides. Vamos mover para o nosso primeiro palestrante, Sir Manche Landry, professor que também é nosso líder principal dentro da colaboração. Ele também é professor de medicina e epidemiologia na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e é consultor e também CEO do CoTask, que é uma organização não sem fins lucrativos que dá um desenho de RCT para a tecnologia, que dá ensaios também com mais relação custo-benefício melhor. E ele traz os princípios, ele é o principal pesquisador desde a Covid-19 nesse departamento. Então, Martin, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Rachel. É muito bom estar aqui com vocês. Então, eu queria realmente trazer o cenário para vocês e trazer os princípios que nós estabelecemos como esse esforço colaborativo que a gente está fazendo para melhorar os ensaios clínicos randomizados, RCTs. Então, começou essa iniciativa em final de 2019 e continua até hoje. Então, por favor, próximo slide. Quando a gente está falando do contexto, como vocês ouviram, eu sou clínico, eu começo com o contexto clínico. E que isso é que nós precisamos de ensaios clínicos, são essenciais para a gente tomar as decisões corretas das partes ruins e boas sobre qualquer medicamento ou vacina necessária que esteja sendo introduzida. E isso é importante porque a gente tem que fazer, sem ter essa evidência, a gente tem que, se eles não foram feitos bem, ou se não houve ensaios clínicos feitos a respeito, nos torna decisão, porque isso é péssimo para a medicina e para os indivíduos e para a saúde pública. As políticas de vacinação e etc., políticas terapêuticas e etc., afeta tantas áreas. Então, próximo slide, por favor. Então, as evidências sempre são muito importantes, mas temos três desafios. O primeiro é que é muito caro. É caro e pesado porque os ensaios clínicos podem custar para um novo medicamento, uma nova vacina, custam US$ 1 bilhão, por exemplo. Esse é um problema sério. E um componente desse custos que estão crescendo é que não é o único que está sendo feito. Não existe nenhum problema com terceirização, esse modelo existe, mas é uma base de tempo e materiais, e margens. Isso tem muita complexidade, que não necessariamente é a abordagem mais correta para os desafios de saúde pública. Então, próximo slide. Nós podemos ver que muito da evidência que não é confiável. Então, muitos ensaios clínicos foram feitos em Covid, por exemplo. Semana passada, foi o chefe do FDA, depois de 30 anos de experiência, ele olhou para os 3.000 ensaios clínicos que foram feitos sobre o Covid e só 5% deles foram adequadamente feitos, ou seja, 95% dos ensaios clínicos feitos foram falharam porque desde o início, tinham premissas equivocadas. E isso é um problema sério para a nossa pesquisa. O terceiro desafio é que falta evidência. Então, se você olhar os campos que são conhecidos, que são, por exemplo, a medicina cardiovascular, que tem muito foco em evidência, 85% das recomendações e diretrizes internacionais não são baseadas em evidências e ensaios clínicos randomizados. Se eles não forem feitos, se não forem feitos bem, os resultados não forem publicados, então isso
tira a confiabilidade da própria prática da medicina. Então, isso também mina a confiança que as pessoas coloquem na medicina, nas decisões médicas, como de forma individual também. Então, próximo slide. Um número de organizações e iniciativas reconhecem esses desafios e existem aqui algumas menções que estão uma missão de 100 dias que foi publicado em 2021, que pensamos que era ao fim da pandemia, né? Mas a gente continua até hoje, né? Como a gente pode ver. E nós fizemos a declaração que devemos refazer as diretrizes na ciência para criar os princípios necessários para os RCTs e abraçar a flexibilidade e a inovação. E esse é um tema que eu vou mencionar várias vezes. Esses princípios são importantes porque os detalhes operacionais vão variar dependendo do contexto. E também vale lembrar que é fácil regulamentar na base da experiência do que saiu bem e o que não saiu bem no passado. Então, na verdade, a pandemia ilustrou é que todos esses princípios muitas vezes podem ser aplicados ao futuro, onde diferentes medicamentos serão e diferentes doenças aparecerão, e aí os RCTs serão utilizados e conduzidos em termos do cuidado clínico que será dado para essas novas doenças. Então, temos essa mesma mensagem aí da OMS, que a Casa Branca também pegou, e temos vários participantes. Próximo slide, por favor. Então, existe realmente uma oportunidade, porque as diretrizes atuais não estabelecem quais são a melhor forma de se fazer os RCTs. São os detalhes operacionais, que é quem deve assinar o quê, onde deve ser guardado e onde deve mandar as fotocópias. Isso não diz, não vai ao coração do que é importante que torna um RCT bom. Então, essa foi a nossa ambição quando nós começamos essa colaboração, que já tem uns 4 anos em atuação. Próximo slide. O que é essa colaboração dos bons ensaios clínicos? É que uma iniciativa global de comunidade que tenta procurar quais são os padrões que a gente deve de qualidade, que a gente deve garantir para a eficiência e qualidade da ciência. O que é o bom em termos de RCTs? Próximo slide. É um grupo muito diverso, com várias disciplinas incluídas, e muitas organizações que tivemos input de várias pessoas através de feedback, através de atividades com o público, de trocas com o público. Então, é diverso de muitas formas que partes do mundo que as pessoas vêm, as pessoas estão interessadas em novos medicamentos ou medicamentos já existentes, ou então em prevenção ou tratamento. Essas doenças são assim, mas existe também diversidade de habilidades clínicos, regulamentadores e, enfim, desenvolvedores de drogas, de médicos, cientistas, etc., que estão fazendo parte dessa pesquisa. Então, chave também é que os advogados dos pacientes e do público, de uma forma geral, todos esses diferentes contextos, com diferentes experiências, mas que têm muito a acrescentar para a questão de o que é um bom RCT. Próximo slide. Desde que nós preparamos isso aqui, fizemos várias atividades de consulta e várias outras consultas adicionais, particularmente essa que eu estou mostrando, com países de baixa renda. Muitas das coisas que surgiram foram os desafios, dificuldades em alguns lugares, mas particularmente em países do sul global. A importância do engajamento comunitário, de juntar participantes e também aqueles participantes dos estudos que se consideram pacientes. Próximo slide. Então, o que é uma boa diretriz? Isso foi um slide muito bem montado já há alguns anos. Eu acho que ele se foca primeiro na boa ciência e na ética. Ele se foca na influência material
e no bem-estar dos participantes e a confiabilidade dos resultados, porque pode atingir muitas pessoas que não estão participando do estudo, mas que serão tratadas ou deixarão de ser tratadas como consequência disso. Então, é importante escrever. Você escreve mais, quanto mais você escreve, mais restrito você se torna, né? Então, você precisa do pensamento crítico, né? E os outros pontos que eu já descrevi aqui, quer dizer que essa diretriz precisa de ser desenvolvida de forma implícita, conforme eu já sugeri. Essas guias também precisam ser progressivas e duráveis. A escrita de princípios que valem no dia de hoje, valiam ontem e provavelmente serão verdade quando a próxima geração surgir nas décadas seguintes. Nos focamos no porquê, ou seja, por que deveríamos estar fazendo essas ações, e não quem vai estar fazendo, o que deve estar fazendo, onde deve estar atuando ou como, né? Enfatizar os princípios fundamentais e reconhecimento, eu acho que é muito importante, que muitos estudos não apresentam risco para os participantes, em comparação com a prática clínica normal. Em geral, é necessário muito mais habilidade para ser um praticante clínico. Então, isso é um contexto que precisa ser bem reconhecido. Devemos permitir que os participantes do estudo determinem as soluções mais eficientes, mais eficazes. A acessibilidade pode ser uma questão de desencorajar práticas excessivas ou defensivas. Isso também é muito importante. A documentação não é a mesma coisa que qualidade. E o nosso interesse é claramente a qualidade. A nossa diretriz então surgiu com base em 5 princípios fundamentais. Eu vou voltar a eles daqui a pouco, mas precisamos pensar nas características de design e as responsabilidades éticas e o comportamento que vai desenvolver também confiança da parte daqueles que estão participando. Um estudo clínico precisa estar adequado ao seu propósito e o seu contexto. E, é claro, a maneira como ele é conduzido precisa ser de tal forma que ele propicie uma qualidade que melhore a qualidade das decisões a serem tomadas. Vou agora falar um pouquinho desses 5 princípios no próximo slide. O primeiro é que os estudos bons ele tem que produzir perguntas cientificamente sadias, sólidas, para perguntas relevantes. A gente tem que pensar, por exemplo, na população adequada. Não podemos ser muito restritos, mas também não podemos ser muito genéricos, como alocar o tratamento e um bom segmento. Pensando como podemos analisar esse estudo, também isso vai depender das informações que são obtidas pelas várias fontes. O segundo princípio é respeitar os direitos e o bem-estar dos participantes. Trata de estabelecer uma comunicação adequada que possa sempre gerar consentimento adequado. Se a pessoa mudar de ideia, por exemplo, essas mudanças têm que receber alguma ação. Deve levar em conta a segurança dos indivíduos e a comunicação dessas informações durante o estudo e além do estudo tem que ser trazidas de volta para as pessoas que participaram. Esses estudos precisam ser colaborativos e transparentes, principalmente com pacientes e comunidades, com suas várias definições. Eles têm que estar em colaboração com várias organizações. A maior parte dos estudos clínicos exigem colaboração com o mundo acadêmico, com financiadores, com governos e outras instâncias. E eles precisam ser também sempre desenhados para o contexto. Cada contexto vai ter as suas exigências próprias. Vacinas, por exemplo, versus medicamentos, ambientes de alta renda, ambientes de baixa renda, tudo deve levar em conta os recursos existentes e para que a qualidade seja o número maior. A atividade, por exemplo,
precisa ser protegida no planejamento com vista ao sucesso. Opa, passei do slide aqui. Muito bem, temos aqui um exemplo, só para dar uma noção. Ao estabelecermos as regras básicas, cada parte da diretriz, ou cada subprincípio, por assim dizer, tem uma mensagem básica e, segundo, precisamos destacar a importância. Porque o objetivo da diretriz não é dizer às pessoas o que elas devem fazer, mas sim ajudar as pessoas a pensar sobre o que devem fazer. Se passarmos para o próximo slide, as diretrizes estão disponíveis nos nossos sites, inclusive com tradução. Nós estamos trabalhando com BICH para assegurar, com ICH, para garantir que esses princípios sejam adotados e também adaptados para as diretrizes da ICH. Isso não é regras rígidas, mas podem ser aprimoradas em comparação com as diretrizes da ICH. É importante observar as diretrizes e as melhores práticas clínicas da OMS. Também temos uma dotação de boas-vindas adicional, que visa promover os princípios de bons estudos randomizados e desenvolver caminhos para a implementação com as partes fundamentais em cada região, para que possam ser levadas em perguntas e apresentar informações que sejam de interesse. A nossa percepção é que essas orientações podem ser usadas em diferentes estágios do processo, ou seja, a elaboração de um novo protocolo, apoiado numa questão de como será bem feito um estudo randomizado. Quem está fazendo a regulamentação desses estudos tem interesse, claro, nos bons resultados. A questão é, será que esse estudo vai acontecer, está acontecendo ou já aconteceu? Será que ele é um bom estudo randomizado? Então, testar essa pergunta é muito importante para conferir se elas estão baseadas nesses princípios. Por fim, ao voltarmos os princípios que foram destacados aqui, nos próximos slides poderemos ver, os bons estudos colaborativos, GCTC, que tem colaborações bastante amplas para estabelecer quais são os principais princípios, né, de um bom estudo randomizado, estabelecer a ideia de que eles têm que ter a capacidade de informar, tem que ser relevante, respeito pelo participante, precisa ser colaborativo e transparente, elaborado para o seu contexto e deve ser eficiente e bem gerido. Esses princípios se aplicam e constam dos documentos de orientação que vão levar a melhorias na condução desses estudos e, consequentemente, vão melhorar a prestação de atendimento à saúde na área de saúde e ajudando o processo decisório. Eu encerro agradecendo a atenção de todos. Nós temos mais detalhes lá no nosso site. Quem quiser pode visitar e o material está disponível em 6 línguas. Encerro agradecendo pela sua atenção mais uma vez. Muito obrigada, Martin, muito obrigado. Realmente foi um embasamento bastante importante, destacando a importância das diretrizes e com espaço para a melhoria. Então, com isso, passamos para próximos palestrantes. Temos agora, nesta nossa sessão, o Dr. Thomas Miranda e Michel Ndero. As parcerias estratégicas e gestão de desenvolvimento de capacidade, chefe do escritório da África da EDCTP, tem uma experiência muito grande no planejamento e na implantação de controles de doenças em comunidades.
dão apoio à pesquisa clínica. Michelle trabalha como bióloga e gerencia a rede de EDCTP, com um programa de excelência e sistemas de saúde, projetos de fortalecimento do sistema de saúde. Então, estamos ansiosos para ouvir as suas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Obrigado pela apresentação bastante gentil. É um prazer estarmos envolvidos, eu e a minha colega Michelle. NDCTP tem 20 anos de colaboração na África e essa diretriz vem no momento correto, quando nós realmente precisávamos. E o conteúdo dá ênfase, de fato, a uma coisa, que precisamos fazer isso aqui de forma construtiva e em conjunto, de forma colaborativa. Temos duas questões aqui. A questão da melhoria da qualidade, por um lado, e conforme o professor falou, existe uma questão de atender as necessidades da agência, por outro lado. Isso nos fez pensar bastante na África subsaariana. Temos o privilégio na DCTP, que desde o ano passado temos tido várias reuniões com vários parceiros na África subsaariana para vermos o que podemos fazer. E o que se destaca com clareza é que sejam diretrizes do colaborativo ou da OMS, é importante que elas estejam em diálogo entre si, e isso requer um mecanismo de coordenação de boa qualidade. O que vocês estão vendo agora é parte do trabalho que fizemos de forma colaborativa com a Fundação e com outras organizações para reunirmos parceiros de forma a discutirmos como deve ser esse mecanismo de coordenação para que nós possamos implementar as diretrizes conforme elas foram elaboradas, conforme estão sendo elaboradas no dia de hoje. Na África, nós temos 7 áreas, aquilo que chamamos de ecossistema de estudos clínicos. Essas 7 áreas incluem o desenho de estudos clínicos, que já foi abordado pelo professor André, e depois nós temos um elemento de desenvolvimento de redes de redes. Terceiro, que é muito importante. Depois vem a questão da IA e a tecnologia digital, que precisa ser incluída. Mas isso não pode acontecer sem financiamento, que seria o quinto ponto. E depois, então, temos a regulamentação e a supervisão ética, ou seja, requer atenção. E, por fim, não vamos esquecer do engajamento comunitário. Assim, ao pensarmos sobre o tipo de coordenação, qual mecanismo de coordenação precisa ser montado, esse slide vem a resumir o que surgiu a partir de várias articulações que temos 3 áreas onde precisamos coordenar muito bem, que são assistência, em segundo lugar, o povo, as pessoas, cientistas, né? E, por fim, a infraestrutura. E o mecanismo de coordenação entra no meio. E, para nós, a falta de o CDC africano por trás desse sistema e também parceiros do CDC da África e da OMS Afro do centro. Quando você fala da resposta africana, é assim que você acha que a gente vai falar. Então, por exemplo, talvez não funcione, mas se a gente pegar a prática, provavelmente será uma resposta mais de diretrizes e que estarão estabelecidas. Então, minha colega Michelle Ndero está lá no campo e vai falar para a gente um pouquinho sobre o que a gente está tentando fazer em termos de qualidade e coordenação. E na implementação, claro. Por favor, deixe-me passar para ela. Michele? Michele, a palavra é sua. Muito obrigada, Tom. Muito bem. Como dentro da DCTP africana, no terceiro programa
nós estamos funcionando em duas áreas de prioridade. A primeira que estamos trabalhando é que estamos investir na construção de capacidade, na coordenação de ensaios clínicos dentro do nosso ecossistema, como foi falado pelo WHA em 2022. E a segunda área é que estamos tentando melhorar a qualidade e eficiência dos ensaios feitos na África. A EDCTP está tentando construir as capacidades e melhorar as colaborações desde que o programa foi estabelecido em 2003. Mas, antes que pudéssemos investir nessa colaboração e coordenação, tínhamos que identificar as barreiras para a pesquisa colaborativa dentro da África subsaariana. Então, nós identificamos que havia uma colaboração muito fraca de Sul-Sul, o que tinha um apoio inadequado para melhorar o talento na área da pesquisa. Tínhamos também uma parcialidade muito forte histórica na colaboração Sorte-Norte com os países que estavam trabalhando com parceiros com elos coloniais, o que tirava muitas pesquisas que podiam ser feitas. Também vimos que eles estavam trabalhando em isolamento e não em conjunto, o que limitava o potencial e o impacto colaborativo. E, finalmente, eles não compartilhavam as suas expectativas e as suas especialidades e os seus recursos. Então, em 2009, com todas essas barreiras, nós criamos 4 consórcios regionais que cobriam o Sul, o Sul Norte, o Sul, o Central e África Subsaariana. Então, o objetivo era apoiar essa colaboratividade, essa colaboração dentro com a Europa e dentro da própria África para construir as capacidades nacionais e individuais e institucionais para que podamos estar dentro das boas práticas clínicas. E essa rede, hoje em dia, tem 30 países subsaarianos com 7 parceiros do Norte e são 60 instituições que são parte dessa rede. E essas redes estão conduzindo estudos sobre doenças, por exemplo, para conduzir ensaios clínicos futuros e estão investindo substancialmente na infraestrutura para ensaios clínicos, para treinamentos de curto e longo prazo e também para produzir pesquisadores africanos com altas capacidades. E essas instituições, dentro das suas redes de excelência, conseguiram colaborar em desenvolvimento de projetos e implementação. Segunda coisa que eu mencionei é que melhorar a qualidade e informatividade dos ensaios. E nós temos essa possibilidade de assegurar que os ensaios que a gente faz têm alta qualidade e consigam ser informativos o suficiente para que tenham um retorno sobre o investimento. Então, fazendo isso, nós criamos uma parceria com o DAC, que é Design, Analysis and Communication. São os 3 programas que tem um secretariado em Seattle e um também na África local. Então, o da África também foca somente nos ensaios clínicos conduzidos na África com especialistas da própria África. E o objetivo é otimar a informatividade e o impacto global dessa pesquisa clínica. E eles fazem isso para desenhando um protocolo abrangente que esses especialistas otimizam as chances de conseguir conduzir um ensaio clínico bem-sucedido. E fazem isso melhorando o planejamento, usando as melhores práticas atuais de pesquisas clínicas. E tem 3 áreas de foco, que são design, análise e comunicação. Na SDCTP, nosso papel é disseminar as ferramentas e promover os programas. Então, eu quero pedir a vocês que visitem o nosso site. Por favor, entrem, façam um login, vejam o que tem na nossa página, vejam o que pode funcionar para vocês no seu projeto e podem entrar em contato conosco através desses endereços de e-mail que estamos apresentando aí na tela.
E também no DAC, no nosso site de DAC, vocês podem, por favor, entrar em contato com nossos membros nossa organização através desses 3 sites que estão na tela, para que vocês vejam quais são as propostas que temos abertas. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. No SDCTP está no coração dessas iniciativas multi-agência para juntar os stakeholders. E vocês estão de parabéns pelo seu trabalho. Muitíssimo obrigado por trazer a DAC e apresentar para o nosso público. E agora, isso acontece. Nós tivemos muitas ideias que estão em linha com as nossas diretrizes para as efetividades dos ensaios. Então, muitíssimo obrigada. Cristina Torres, vamos ouvir a apresentação. Será uma apresentação gravada, como eu já tinha mencionado anteriormente. Doutora Cristina é uma pesquisadora líder nesse ramo de intervenções de saúde pública. Desde 2004, ela é coordenador do Forum for Ethical Review, que é na área do Pacífico. Que é um grupo de treinamento em eficiência, como ela vai falar no vídeo. Muitíssimo obrigado por participar conosco. Bom dia a todos. Eu sou Cristina Torres. Eu sou cientista social e coordenadora do FAIRCAP. E eu vou falar hoje sobre o papel dos comitês de ética de pesquisa na implementação dos princípios de bons ensaios clínicos, dessa colaboração de bons ensaios clínicos. FAIRCAP é a maior rede de comitês de ética de pesquisa na Ásia. Nós começamos como um projeto da OMS, especialmente de um programa especial de doenças relacionadas à pobreza no ano 2000. Nós conduzimos a construção de capacidade dos membros de comissões de ética que estão criando programas, certificamos o compliance ético com as boas práticas e as diretrizes da OMS. E fazemos uma auditoria dos comitês e visitamos já 278 comitês de pesquisa, de ética de pesquisa, até 2023, dentro dessa região do Pacífico e da Ásia. Nessa conferência internacional, nós temos uma vez por ano para dar as atualizações aos comitês sobre novas diretrizes e iniciativas de pesquisa. Através dos critérios e do programa de reconhecimento FAIRCAP, que tem o objetivo de proteger os participantes humanos de pesquisa, fazemos uma auditoria voluntária dos comitês de ética de pesquisa de acordo com os princípios adquiridos abaixo. Primeiro, é que eles deveriam ter a estrutura e composição adequada. Depois, devem ter os procedimentos operacionais que estejam em aderência com as diretrizes nacionais e internacionais. Vemos a completude do processo inicial de revisão através do monitoração. Fazemos uma aprovação do monitoramento e isso é muito importante, porque isso é muito relevante. E, finalmente, nós também fazemos práticas de boa documentação e de arquivamento dos comitês de ética de pesquisa. Os princípios do GCTC são muito aplicáveis aos comitês de ética de pesquisa. Primeiro, nós vemos os elementos de revisão de ética, a proteção dos participantes humanos. Então, nós checamos qual é a solidez científica do protocolo para ter certeza de que ele estará de acordo com os princípios de ser informativo e relevante em GCTC. Ao mesmo tempo, nós também olhamos a aderência ética do protocolo e do consentimento informado e incluímos os princípios de avaliação de risco e compartilhamento de benefícios, tendo também participantes vulneráveis e protegendo-os nesse processo. E tudo isso está dentro dos documentos de consentimento informado. E isso está de acordo com o respeito aos participantes. Depois olhamos
aderência ao GCP dentro do patrocinador ou do próprio comitê, para que esteja em colaboração e transparência, para que todos os stakeholders consigam manifestar boas práticas relacionadas aos bons ensaios clínicos. Depois, olhamos a factibilidade do próprio site, do próprio local, onde tendo um contexto apropriado para que um bom ensaio seja realizado. E, finalmente, olhamos a aderência com o protocolo aprovado para ver, nos certificar de que existe uma boa gestão através do processo de implementação do próprio ensaio. Então, existem benefícios em potencial do GCTC, dos diretrizes GTTC, e os indicadores estejam propriamente definidos e os princípios de enriquecer a distribuição dos ensaios clínicos. Vai ter uma revisão melhor de ética do valor social, da solidez científica e da aderência ética, com boas características que nós estamos procurando nos documentos de protocolo. Também vai assegurar a factibilidade dos ensaios clínicos através da aderência dos patrocinadores, pesquisadores e dos próprios comitês de ética, e encorajar a colaboração e boa participação da comunidade para conseguir a eficiência durante a própria implementação desses ensaios clínicos. Vai melhorar a aderência com os protocolos melhorados, fazendo os ensaios clínicos serem mais eficientes, mais e praticáveis, e os resultados melhorados e tendo mais proteção para os humanos. E, finalmente, o sucesso dessas diretrizes vai depender no apoio e do compromisso dos stakeholders, dos sponsors, pesquisadores, comitês e órgãos reguladores para assegurar uma boa implementação dos ensaios clínicos. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo e sua atenção. Muitíssimo obrigada. Agora gostaríamos de agradecer a Cristina por ter gravado esse vídeo, considerando como ela consegue alinhar as éticas nas auditorias da FERCAP e no grupo FERCAP, e olhando como isso se alinha com os princípios, e nós gostaríamos, mais uma vez, de explorar isso um pouquinho. Então, em diferentes contextos, claro, que o que foi descrevido, por exemplo, pelo Tom e pela Michelle. Então, isso nos dá uma ideia dessa aplicabilidade muito ampla que existe dessas diretrizes em diferentes stakeholders, em diferentes regiões também. Então, temos um pouquinho de tempo agora para perguntas e respostas. Eu não vejo nenhuma no chat. Vou dar uma olhada nos colegas se vocês têm algum comentário. Não precisa ser uma pergunta necessariamente ou uma reflexão na diretriz. Sim, eu consigo ver as perguntas. Muitíssimo obrigada. Vou ler para vocês. Então, como é que o EDCTP e a FERCAP interagem com as agências governamentais de cada país? Eles têm poder de influenciar como os ensaios são conduzidos? Existe alguma obrigação legal para os países seguirem? Temos que passar isso para os representantes da EDCTP. Então, depois vou pedir à Cristina que me envie um feedback. Muito obrigado pela sua pergunta. Talvez Tom e Michelle, vocês possam responder isso, de como que vocês interagem com as agências governamentais de cada país? Muito obrigado pela pergunta, realmente muito importante. Primeiramente, gostaria de dizer que o EDCTP é fundador e tem suas regulamentações próprias que regem a condução dos estudos clínicos em âmbito internacionais. Mas nós precisamos financiar somente os estudos que precisam de recomendações com a concórdia internacional, ou seja, a ECHDCTP ou outras diretrizes internacionais, sejam elas regionais ou locais. E qualquer coisa que venha aumentar a ética do estudo, isso nós sempre apoiamos, mas
trabalhamos com organizações internas de cada país, primeiro, através de um alinhamento inicial. Então, a LCTP é uma parceria para parcerias público-privadas. O organismo gestor para a DCTP envolve 44 países, 28 dos quais estão localizados na África subsaariana. Os outros 16 são países da Europa. Então, o conselho é montado por indivíduos que foram indicados por seus governos para representar o EDCTP no comitê gestor. Alguns deles então vêm da África subsaariana, outros de Ministérios da Saúde, outros em Ministérios da Pesquisa, e por aí vai, dependendo do tipo dependendo do que o país, de onde o país se encaixa. Então, essas são nós diretrizes do programa. Nós temos os comitês de assessoria científica e que ajudam a montar aquilo que nós chamamos de plano de negócio e os planos de trabalho, efetivamente, que são aprovados, então, por essa Assembleia Geral, composta por esses 44 países. Então, ali ficamos realmente direcionando o caminho futuro, ou seja, trata-se de um programa cujos riscos de propriedade recaem sobre cada governo e sobre seus parceiros, e, no seu comitê executivo. Bom, é isso. Nós temos esse tipo de regra, por assim dizer, para garantir que todos os estudos clínicos, todos os programas de capacitação que nós financiamos precisam atender essas recomendações. E, Michel, eu não sei se você quer fazer algum comentário adicional. Muito obrigado, doutor. Não tenho nenhum comentário adicional. Eu agradeço aí pela sua resposta bastante objetiva, abordando os pontos principais que precisavam ser levantados aqui. Muito obrigado. Eu espero que é interessante observar que há elementos governamentais envolvidos nessas decisões. Muito obrigado por responder essa pergunta. Temos alguma outra pergunta, então? Talvez nós possamos passar para um dos slides, porque acho que vocês já estão pensando em perguntas que vão fazer, e eu gostaria de apresentar algumas perguntas aqui para vocês, como participantes. Nós gostaríamos de fazer com que esse webinário sirva para a troca de conhecimento. Nós gostaríamos de perguntar o seguinte: baseados nas reflexões que ouvimos até o momento, já fomos apresentados às diretrizes colaborativas, onde e quando ele vai ser aplicado, então, dentro de iniciativas globais. Será que vocês acham que essa diretriz colaborativa poderia ajudar na maneira como os estudos são conduzidos do ponto de vista da sua função ou do ambiente que você atua? Esses princípios são apresentados de uma forma bastante ampla para que possam se aplicar em todos os ambientes. E esperamos ter a oportunidade de explorar isso aqui um pouco depois, isso através do nosso site, né? Então, se alguém tem alguma ideia sobre como isso pode ser trazido para a prática cotidiana, reconhecendo que seria o benefício de trazer essas diretrizes para a prática de trabalho das pessoas. Então, temos aqui umas poucas perguntas para apresentar para vocês, e eu gostaria de ouvir as suas respostas, as suas opiniões, tanto agora quanto depois da webinar, se vocês tiverem se precisarem ou quiserem mais um pouco de tempo para pensar nesses assuntos. Todo feedback é bem-vindo, tanto positivo quanto negativo, para que vocês possam nos contactar através do site da internet ou da nossa newsletter. Então, estamos querendo ver quais os caminhos que nós temos para poder implementar bem as nossas diretrizes. Então, por uma questão de tempo, eu passo essas perguntas para vocês, deixo isso com vocês para que vocês ponderem e reflitam. E agora passamos, já que não foi feita nenhuma outra pergunta, agora vamos abrir o microfone para o nosso último palestrante, Dr. Netza Walpili Delgado Figueroa, ele é um pesquisador com foco na saúde comunitária e medicina baseada em evidência. Trabalha como pesquisador e professor na Universidade de Guadalajara e também atua como pediatra e coordena um elo de conexão entre o colaborativo e a rede latino-americana e caribenha de saúde. Ele vai nos passar um apanhado geral aqui sobre o trabalho que estamos fazendo no conjunto
e como podemos promover as diretrizes dessa região. Muito obrigado, Netza. Obrigado, Raquel. Vocês estão me ouvindo? Bom dia a todos. Alô? Hello, everyone. Well, as part of the overview of the work Faz parte do apanhado aí do trabalho que o of the GCTC, Global Health Network, da one rede of global, our main objectives for the um dos Latin nossos principais American objetivos, region is do to ponto de support vista da região regional latino-americana e caribenha, research é apoiar ecosystem and prioritize ecossistemas de pesquisa regional collaborative, e and priorizar efficient as research respostas das pesquisas de forma responses to colaborativa, challenges. informativa e And eficiente, we né, a expect todos os to desafios de build saúde together pública que temos. Esperamos and montar uma rede, strengthen the capacity and também, policy no sentido de processes fortalecer a and training, capacitação, as políticas, education, o apoio e o treinamento. Uma das ações principais serão formar oficinas como essas, webinários como este, e cursos de treinamento para promover esse compartilhamento de conhecimento das melhores práticas por toda a América Latina e Caribe. E nós conhecemos, com certeza, que uma das principais barreiras que temos para enfrentar. Peço que seja passado o próximo slide, por favor. Bom, uma das principais barreiras é a língua, né? Porque muitos dos materiais que são feitos para divulgação, para melhorar a pesquisa, a maior parte desse material está restrita à língua inglesa apenas. Então, um dos principais objetivos que temos é usar essa informação de forma colaborativa, que esses materiais que têm interesse para a pesquisa de estudos clínicos, a maior parte desse material, então, deveria ser traduzido para o espanhol e português. Por quê? Nós esperamos que todos os países latino-americanos e caribenhos possam colaborar com essas iniciativas. E estamos planejando também, para este ano, termos oficinas, webinários e material de divulgação. Neste exato momento, nós temos a versão em espanhol do GCTC. Com esses elementos, esperamos que todos os que falam espanhol possam verificar essas diretrizes e possam aplicá-las nos seus contextos de pesquisa. Essas ações têm o apoio da implementação de uma estratégia para aprimorar a colaboração e o alcance entre vários pesquisadores, profissionais de início de carreira, entidades regulamentadoras e comitês de ética, promovendo princípios de estudos de alta qualidade. Também um mapeamento para identificar as partes envolvidas na região, todos que tenham algum interesse sobre como se faz a pesquisa clínica, e também aqueles que já estão conduzindo estudos clínicos nas suas regiões, não hesitem em nos contactar para podermos estabelecer laços e possamos participar dessa rede. E esperamos fortalecer aqui todos os procedimentos de estudos clínicos na região. E gostaríamos de dizer também que estamos planejando elaborar e distribuir material informativo sobre as melhores práticas dos estudos clínicos randomizados. Isso é, claro, uma colaboração do GCTC e a rede daqui da América Latina e do Caribe. Então, com essa colaboração de bons estudos clínicos e da Global Health Network da América Latina, nós esperamos ter impacto em pesquisadores, pacientes e consumidores, alunos, professores e profissionais em início de carreira, em comitês de revisão, reguladores e comitês de ética, e, é claro, também os patrocinadores. Esperamos poder criar uma rede na América Latina capaz de colaborar com outras redes espalhadas pelo mundo. Um dos principais objetivos é chegar a essas pessoas que estão querendo ter uma diretriz bem abrangente, e com certeza isso vai ser muito útil para a avaliação de projetos. Assim, nós temos diretrizes que realmente é útil para todos.
para os estudos clínicos e para a elaboração de protocolos, auxilia na verificação se esses protocolos estão condizentes com as regulamentações, tanto nacionais quanto regionais, e também queremos atingir professores que estão dando aula sobre estudos clínicos nas suas universidades. É um grande recurso didático e esperamos ter a resposta também dos patrocinadores, conforme também foi falado pelos que se expressaram aqui antes de mim. Esperamos que os financiadores procurem seguir essas diretrizes e busquem a conformidade com elas para os seus projetos, para que possamos fazer pesquisa sempre condizentes com as regulamentações, também condizentes com as práticas clínicas. Então, a surpresa aqui, nós esperamos ter grandes montantes de trabalho neste ano para o próximo webinário, que seja na região da América Latina e Caribe. Esperamos estar realizando na primavera deste ano agora. Por favor, nos sigam no nosso site, na internet, na lactghn.org. E também no site do Colaborativo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por me receberem nesse seu encontro. Com isso, eu agradeço e encerro. Muito obrigado, Netza. Realmente fantástico, muito trabalho a ser feito pela frente nós temos, né? Ficamos satisfeitos de ver todos aqueles que estão participando aqui conosco. E, como foi mencionado, é necessário que conversemos com todas as partes interessadas na região. Temos algumas perguntas muito boas surgindo agora. Eu sei que estamos perto do fim, mas eu gostaria de resumir 2 ou 3 daquelas que foram feitas. São ideias que são muito importantes em termos de tradução dessas diretrizes para o cotidiano de todos os países, propiciando um contexto que possa ser interpretado nos seus próprios ambientes, nas suas próprias situações, e também para propiciar exemplos específicos que as pessoas possam usar para deixamos bem claro o que queremos dizer quando falamos desses princípios de alto nível. São atividades nas quais nós produzimos ferramentas, material didático. Realmente apreciaremos bastante qualquer feedback que venha dessa nossa plateia, no sentido de que tentamos trazer as nossas diretrizes para a prática cotidiana das pessoas. Eu conheço, acho que resumi um pouquinho das perguntas que foram apresentadas, algumas outras que são mais específicas. Eu gostaria de saber se as pessoas para quem vocês direcionaram essas perguntas poderiam deixar os seus e-mails para que eles possam, então, se dedicarem a responder as suas perguntas depois do encerramento do nosso webinário. Só temos 1 minuto para ir à frente. Muito obrigado pelo engajamento de todos e manteremos contato, com certeza. Eu vou ter que encerrar agora. Eu gostaria de agradecer a todos pela a sessão bastante iluminadora, né? E também gostaria de agradecer a equipe que trabalhou nos bastidores para montar esse webinário, por todo o apoio técnico que tivemos. Gostaria de agradecer aos palestrantes por todo o conteúdo que apresentaram, e todos vocês pela sua participação. Mais uma vez, muito obrigado por participar conosco, vindo de vários lugares do mundo, em diferentes horários. Muito obrigado por separar esse momento para estar conosco. Esperamos encontrá-los novamente num outro webinário em breve. Então, infelizmente, devemos encerrar a sessão agora. Muitíssimo obrigada.